Estamos ao vivo, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a aula mais do que especial, esse trio novamente reunido. Vamos falar sobre ICMS-ST, Substituição Tributária. Se você nunca ouviu falar de ICMS-ST, hoje você vai entender o que é o ICMS-ST, da onde é que tiraram esse negócio. Deixa eu só tirar, calma que tá dando Fui eu. Ah, então tá bom para você. Eu fiz merda. Fechou. Galera, então assim, ó, o que é o CMST, da onde... Ó, tem alguém aí com... Calma aí. Deixa eu ver se é o meu aqui, calma aí. Calma aí, que eu acho que é o meu. Deixa eu tirar o som. Tem um... Ó, tem algum... De novo, cabeção? É você, André? Está bacalhando essa live agora? Tô Calma quieto. aí que tem um a mais aqui essas falando. meninas são bravas. Calma O aí que eu fiz? Tem um YouTube que está aberto aí, falando que está replicando a voz. Calma aí. Vocês tiraram o som de vocês do YouTube do... Eu vou ativar meu mudo para ver se melhora. Isso. Não estou com nada também. aberto, só para a gente... Tá. Ativou? Ó, tem um a mais. Calma aí, gente. Deixa eu ver se eu tenho algum meu aberto. Ah, a cabeção sou eu. Era eu. Foi mal. Falha técnica. Bom, Eu que bebo e você que... eu acho que é a falta da bebida. Eu acho que esse que é o problema. É a falta da bebida, a pessoa não consegue se coordenar aqui em tanto aplicativo aberto. A abstinência também é um problema. Esse que é o problema. Mas não tem nada. O problema do ao vivo é esse, né? Às vezes a gente entra e não funciona o sistema, mas dá tudo, no final dá tudo certo. Então, galera, sejam bem-vindos. O pessoal que está entrando aí vai deixando seu joinha, dedão, like. Quem não está inscrito aqui no canal, agora já se inscreva aqui no Professora Letícia Vogt, porque hoje, mais uma aula ao vivo. Nós já tivemos esse trio na outra semana, e foi tão bacana que eu disse para o André, disse para a Diana, a gente tem que repetir. Eles toparam na hora, a galera adorou e pediu de novo. Então, gente, né? Mais uma vez, temos o prazer de receber aqui a professora André Fantoni, a professora Diana Toledo. Meus amigos queridos, sejam muito bem-vindos. A palavra de vocês. Para quem ainda não conhece vocês, né? Talvez não tenham assistido a nossa última live, perderam a nossa última live. Então, por favor, se apresentem para a galera. Vai lá, André, você que é velho de casa. Então tá bom. Antigos. Então tá bom. Muito boa noite. Pô, mais uma vez um prazer aqui estar com vocês. Eu fico até bonito quando estou perto de vocês, escolhendo o vídeo assim, cara. Pô, até dá gosto. Vou mandar esse print para minha mãe. Tá? Passei perfume, ó, estão sentindo? Hoje eu estou atrás de gala aqui, que realmente é uma noite especial. Quando a gente abre caixinha de pergunta para sugestão de tema de vocês aí, 9 em cada 10 pedem para falar sobre substituição tributária. Tá? Eu sou meio suspeito para falar, eu adoro o tema. Tá? Vocês vão ver que não tem muita dificuldade, não. A gente está aí para desmistificar esse mito da substituição tributária. É algo que a gente acompanha no dia a dia. Depois que você entende mais ou menos o fio da meada, ele fica até instintivo. Tá? E é um mecanismo que realmente veio facilitar bastante a vida do fisco e, por que não, do contribuinte, né? Substituído. Já o substituto, que você vai ver daqui a pouco, tem um pouquinho a mais de trabalho. Mas sejam muito bem-vindos, estamos aí à disposição de vocês, tá? Interajam, botem suas dúvidas aí no chat, que a gente vai procurar responder tudo aí, tá? Bem-vinda, Diana. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo, ensinando e também aprendendo sobre esse assunto, ICMS, porque quanto mais a gente estuda esse assunto, mais a gente enxerga que a gente não sabe nada. Cada dia um problema diferente, uma confusão diferente, e a substituição tributária, dentro do tema ICMS, é o calo no sapato de muitos contribuintes, né? É aquele tema que o pessoal ou ama ou odeia. Graças a Deus estamos aqui falando das pessoas que amam esse tema, né? E é isso que o André falou, vamos desmistificar, vamos descomplicar a substituição tributária. Então, olhem com os olhos do coração, que no final eu falo sempre, vai dar tudo certo. Até aproveitando, Diana, hoje, gente, aqui na nossa aula ao vivo, claro que a ideia é trazer, né, os elementos básicos para vocês entenderem o que é
a substituição tributária, como é que ela funciona, embasamento, fundamento legal, né, os principais temas aí que estão envolvendo. Mas eu gostaria de já chamar a atenção que é 21, Diana, que você tem um curso sobre substituição tributária, 21? Dia 21, quinta-feira agora, eu tenho um curso marcado de substituição tributária, vai acontecer aqui em Vitória, eu também faço os cursos online, mas esse vai ser presencial, né? O pessoal ainda, pelo menos aqui de Vitória, eles gostam muito desse aconchego da aula presencial, né? Nesse contato. Então, vira e mexe, eu faço cursos presenciais também. Olha, pena que a gente não tem como estar aí, mas, gente, quem não está seguindo aí a professora Diana e a professora Fantoni, já sigam, porque, assim, a professora Fantoni tem vários conteúdos também, tem canal do YouTube, né? Tem Instagram, a professora Diana também, estão sempre postando atualidades sobre ICMS, não é para menos que o Instagram da professora Diana é Diana, não é Diana.Toledo ICMS, não é o seu assim? DianaToledo.ICMS. ICMS, tá? Então já segue aí, gente, ó, DianaToledo.ICMS. Uma pessoa com o nome desse ICMS é porque a já virou sobrenome. Já virou sobrenome. Já está entrando com um processo para incluir isso no nome dela, no sobrenome. E o professor André Fantoni, que já estão, né, já é, como disse a professora Diana aqui, já é velho da casa, já é móveis, utensílios, já tem até plaquinha, né? Nossa, que... Também que não segue lá. Na última vez falava que eu era puta velha, pelo menos agora sou só velho. Como é que o teu, Fantoni? É professor André Fantoni, né? O Instagram também, né? Isso. Professor André Fantoni. Ó, eu tô vendo que a gente está com 32 pessoas assistindo, só tem 20, ó, dedão. Gente, nós merecemos dedão, né? Aquele like, aquele joinha. Então, quem não deu seu like ainda, por favor, enfia o dedo aí, aciona o sininho e vamos embora para a aula de hoje, para a nossa aventura de hoje. E aí, vamos lá. Professor Fantoni, e aí? Quem está tentando entender esse tal de CMS-ST, o que é esse babado? De onde é que saiu isso? Como é que o cara pode começar a entender por onde você vai começar essa brincadeira hoje? Cara, só para avisar o pessoal aí da telinha, a gente combinou aqui de fazer uma divisão, tá? Vou falar alguns conceitos aí, a parte teórica, tentar explicar um pouquinho desse mecanismo de ST, como é que funciona, tá? Aí a professora Letícia vai falar da parte jurídica, né, da decisão que a gente teve do Supremo, que mudou um pouco o encerramento de cadeia, aliás, mudou radicalmente, né? O encerramento de cadeia, que não existe mais, tá? E a professora Diana vai explicar depois alguns casos práticos, algumas normas do convênio que rege a substituição tributária, né? E, inclusive, quando a ST não se aplica, tá? Mas a gente vai bater no papo. Isso aqui é um bate-papo, então vocês fiquem à vontade para participar junto com a gente aí, tá? Vai ser um prazer. Letícia, o que acontece? De onde surgiu isso aí? Eu lembro quando eu fui dar minha primeira palestra de substituição tributária em 2010, aqui no interior do estado, né? Então, a gente, que da Cefaz, tinha o programa Cefaz itinerante, então a gente ia nas sedes da OAB e CRC dos municípios e ia falar sobre algum assunto. E também o assunto da moda, desde 2010, pelo menos, que quando eu me entendo por gente aqui como professor, a gente falava sobre substituição tributária. E a gente foi explicando que realmente o objetivo da substituição tributária, como eu falei no início, é facilitar o processo de fiscalização por parte da Secretaria de Fazenda, né? Primeiro porque a gente usa uma mão de obra farta e barata, para não falar de graça, que é o contribuinte substituto, né? A gente nomeia um dos contribuintes que tenha uma estrutura contábil e fiscal como substituto, e esse camarada trabalha para a gente sem receber um puto em troca, né? Então, é uma mão de obra especializada e barata. Porra, o fisco gostou, porque a concepção foi a seguinte: existem produtos que eles têm um alto valor agregado, tem até alíquotas seletivas, né? E é de fácil pulverização. O nego vai achar que é sacanagem, mas o primeiro exemplo que me vem à cabeça é a cerveja, né? A cerveja, hoje é segunda-feira, né? A cerveja, ela tem uma alíquota seletiva nos estados, basicamente 25%, estados que cobram até 30%, né? Sobre a bebida alcoólica nos estados. Só que, cara, imagina quantos botecos tem, né, no estado. Aqui em Mato Grosso, eu posso falar que tem mais de 100 mil. Lá no Espírito Santo, a Diana me levou a 3, mas eu preciso ir a pelo menos mais de 300, né? Tem bastante, e quando a gente for em Balneário aí também não espero menos que isso. Então, assim, e sem contar o seguinte: depois que você toma o terceiro chopp, ninguém mais lembra de pedir nota fiscal, né? Se no primeiro já é difícil, imagina depois do terceiro chopp. Aí o Estado pensou, porra, é um produto que tem um valor agregado alto,
tem uma alíquota seletiva alta e tem um peso significativo na nossa arrecadação. Porra, vou colocar ele na substituição tributária. O que é isso? Eu vou pegar onde está o gargalo ali do funil, né? Onde ele vai pulverizar. Cara, e eu vou pegar ali, bem naquele centro, ali onde ele for começar a pulverizar, e vou colocar o momento da tributação ali. Então, pensou o seguinte, vou dar um exemplo aqui de Mato Grosso que eu conheço em números. Aqui a gente tem 8 indústrias de cerveja no estado de Mato Grosso. E, como eu falei, mais de 100 mil bares. Bares, estabelecimentos que vendem bebida alcoólica. Porra, o que o fisco pensou? Burro, a gente não é, só um pouquinho, né? Cara, vamos fiscalizar 8 indústrias de cerveja ou fiscalizar 100 mil bares? Eu até me voluntariei, falei, eu posso ir aos 100 mil bares para ajudar a fiscalização. Mas aí a ordem de serviço ia ser eterna, né? E não me deixaram cumprir essa missão. O fisco decidiu por fiscalizar as 8 indústrias de cerveja. Então, a gente vai lá e credencia ele, né, como substituto tributário. Fala, indústria, agora é o seguinte, quando a cerveja sair daqui, você já vai recolher o seu ICMS, que você praticou um fato gerador, né? Saída do líquido precioso, e você também vai calcular o ICMS da cadeia seguinte, seja lá quantas cadeias tiver. Se for para a distribuidora, para o atacadista, para o varejista, até chegar no bendito do ébrio eventual, que somos nós 3, e mais essa galera que está assistindo a gente aí, que eu sei que o pessoal bebe também. Porra, então é muito mais fácil eu fiscalizar 8 indústrias de cerveja a fiscalizar 100 mil bares. Cara, foram pegar os produtos similares, que tinham essa cadeia plurifásica e também nessas características. Aí achamos o cigarro, achamos o cimento, achamos a madeira. Pô, aí foi entrando, aí teve até um contador, um senhorzinho, falou, ó, mas aí vai entrar tudo. Assim, eu falei, filho, já entrou e você nem sentiu. Porque, de fato, a tendência dos estados é colocar cada vez mais produtos em ST para facilitar o nosso mecanismo de fiscalização. Né? Então, foi daí que surgiu a ST. Foi um experimento que foi feito. Aí ela foi inclusa na Constituição Federal através da emenda 3, se não me engano. Né? Foi contestada e o STF falou assim, não, pode sim. A gente falando basicamente da antecipação, né? Que é o caso que a gente vai 99% das vezes. Da antecipação pode sim fazer, mesmo que o fato gerador ainda vá ocorrer no futuro, o Estado pode sim antecipar, assegurado, como está lá no 150, parágrafo 7º, né? Assegurado a restituição aí ao contribuinte substituído, caso o fato gerador não se realize. Então, o Estado pode cobrar antecipado, tem base para isso, mas se não acontecer daquele jeito lá, tem que fazer uns ajustes no final. Tá? E ela está aí até hoje. Né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Eu acho engraçada que essa parte da Constituição Federal, esse parágrafo 7º que você citou, Fantoni, ele fala assegurada, imediata e preferencial restituição. Né? Imediata no tempo da gente. Entendeu isso? No tempo dos meros mortais. E aí a gente vê vários processos aí de restituição com demora e indeferimentos aí, que o processo é bastante burocrático, né? E dificultoso, é difícil fazer um processo de restituição, né? Então, muitas empresas acabam desanimando, muitas vezes, de fazer essa restituição. Mas, enfim, é só um desabafo. E outra, né? Quando a gente fala que o fisco não nasceu para dar dinheiro, nasceu para receber dinheiro. Quando o contribuinte entra com um processo desse, de repetição de débito, ele tem que comprovar, inclusive, que ele tem todas as operações de maneira regular perante o fisco. Então, assim, quando ele entra, que a Diana falou bem aí, que às vezes desmotiva o sujeito passivo, é que ele entra com um pedido assim, fisco, faça uma auditoria em mim, tá? Porque a Cefaz não libera R$1 de restituição, ainda que um fato gerador específico desse autônomo, que seria a ST, as maioria das secretarias de fazenda não liberam essa restituição, nem em forma de crédito, se você tiver algum débito pendente. Então, quando você entra com algum pedido de restituição, automaticamente você está gritando, implorando, por favor, auditem a minha empresa. E aí a maioria dos contribuintes não gostam de ser auditados, não sei por quê. Eu sou super educado com todas as pessoas. Mas aí eu preparei, então, uma apresentação, para o pessoal que quiser ter alguma visão, os conceitos básicos, eu vou compartilhar aqui. Eu acho que eu consigo também. Consegue. Tá, essa, não é essa aqui. Tá de boa? Tá vendo aí? Eu não tô vendo. Agora apareceu. Uhum. Então tá. Que isso, hein? Essa foto, eu vou botar um papel de parede aqui no meu computador. Ficou filé. Tá, então vamos lá. O tema de hoje é substituição tributária. Eu vou procurar não ser muito específico,
e vou deixar para que, durante as dúvidas de vocês, a gente possa entrar em mais detalhes, tá? Mas vou passar uma visão geral, como forma de nivelamento, tá? E meninas, a qualquer momento quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Quando eu coloquei ali que a substituição tributária é a nova tendência das administrações tributárias, é por isso, é porque a gente concentra o nosso esforço, né, onde tem um funil ali e gasta muito menos energia fiscalizando os substitutos, até que fiscalizar toda uma cadeia plurifásica, né? Fico imaginando no carnaval, que tem aqueles ambulantes vendendo cerveja nos bloquinhos de rua, pulando para cá e para cá. Imagina botar um fiscal atrás de cada ambulante desse e falar, opa, praticou o fato tirador, praticou o fato tirador. Porra, não ia dar certo. A gente não ia conseguir curtir o nosso carnaval. Bom, a base da substituição tributária, como eu falei, tem na Constituição, foi inclusa a partir da emenda 3, de 93, e a gente tem um convênio que rege ela, que hoje é o 142, se eu não estou desatualizado, Diana. É esse mesmo? Certo, é esse mesmo. 142 de 2018. 142, isso aí. Então, ele que está valendo aí como nossa Bíblia aí da ST, além dos regulamentos, né? Eu gosto de fazer essa analogiazinha aqui no início, gente, só para quem nunca viu, para quem está assistindo a gente pela primeira vez, para quem não conhece o CMS, a substituição tributária é mais fácil do que você imagina, tá? A gente tem isso desde cedo, desde pequeno, inclusive dentro de casa, tá? Eu não tive esse prazer de viver na prática, porque minha mãe foi egoísta e eu sou filho único, mas essas duas meninas têm duas irmãs maravilhosas aí, e elas viveram isso na prática, tá? Imagina a seguinte situação, você tem a sua irmã mais nova, eu acho que no caso as duas, né? As duas são as irmãs mais velhas, né? Então, é bem na prática mesmo. E aí você criança, você quer ir na padaria comprar um sorvete, que seja criança, ainda é sorvete, né? Hoje as coisas mudaram, que eu sei. Mas aí você vai lá, o que a sua mãe e seu pai falam? Mas quanto é o sorvete lá? É R$10, pai. Tá bom, então toma aqui R$20, geralmente dá o dinheiro na mão da irmã mais velha, né? Toma aqui R$20, você tem que levar a sua irmã, tá? Aí você paga o dela. Quando chegar na padaria, cada uma vai praticar um fato tirador. Cada uma vai escolher um sorvete para chupar. Eu não sei se é de chupar ou de morder, não sei como é que é esse negócio de sorvete, mas cada uma vai comprar um produto, então vai ter um fato gerador para cada uma. Olha só, quem praticou o fato gerador foi a irmã mais nova e a irmã mais velha. Mas a responsabilidade por fazer o pagamento ficou para a irmã mais velha. Tá? Então, mal e porcamente comparando, né, a irmã mais nova seria uma substituída. Ela não tem uma responsabilidade direta. Apesar dela praticar o fato gerador, a responsabilidade ficou transferida para quem é mais responsável, né? Para quem é o substituto tributário, para quem tem mais capacidade econômica ou de organização, que em tese é a pessoa mais velha, né? Se eu fosse irmão mais velho de alguém, não se aplicaria a mim, porque eu não tenho essa capacidade. Mas no caso teórico aqui, ele funciona direitinho. Então, desde quando você é pequeno, para quem tem irmãos, primos e tal, já trabalham com a substituição tributária sem saber que é substituto tributário, certo? Então, isso é só para a gente entender como é que funciona. Qual é o conceito, então, da substituição tributária? É uma técnica, tá? É uma técnica de tributação que consiste em transferir a responsabilidade de quem pratica o fato gerador para um responsável. Eu chamo a atenção duas coisinhas, né? O responsável tem que ser atribuído por meio de lei, tá? E eu já vi em alguns estados, mas eu não posso falar um deles que eu vi, que a gente tem algumas atribuições, né, enquadramento de algumas responsabilidades por decreto, e isso não é válido juridicamente, né? A responsabilidade tributária só por meio de lei se tira estrito, tá? E essas operações de substituição, elas podem acontecer no momento futuro, podem acontecer no momento concomitante, ou até mesmo com relação ao momento passado. A gente tem 3 modalidades de ST, tá? Que a gente só costuma ver na prática aí a antecipação, mas tem 3 modalidades, inclusive o DIFAL, né? Também é cobrado por ST. Nosso querido DIFAL, o tema da live passada. Quem não sabe o que é DIFAL, volta 2 casas aí, né? Lá no canal do YouTube, dá uma olhadinha. Tá? Então, é só uma técnica que transfere a responsabilidade por recolher o imposto a um terceiro, que não necessariamente praticou o fato gerador. No caso das crianças, dos 2 irmãos, os 2 praticaram o fato gerador, mas não necessariamente pode ter sido contribuinte, pode ser um responsável qualquer, um depositário ou a qualquer título, desde que seja elencado por meio de lei. Tá? Aí surge, né, a figura do substituto tributário, que é quem tem a obrigação de recolher para o fisco esse valor, e o substituído, que é aquele que praticou o fato gerador, mas, em tese, ele é dispensado do recolhimento direto. Tá? Ele sofre o ônus da tributação, tá? Também não precisa imaginar
que o substituto tributário é que vai ficar agasalhando aí o custo de todo mundo, né? Ele não é pai, ele é irmão mais velho, lembra do exemplo. Então, ele não vai arcar com os custos do substituído. Tá? Ele vai pagar, vai recolher aos cofres públicos, mas, de alguma forma, vai haver uma compensação comercial e financeira entre os dois. Tá? Inclusive, se o irmão mais velho for muito moleque e depois de pegar o sorvete sair correndo da padaria com o dinheiro, tá? O substituído que ficou vai acabar sendo obrigado a pagar, porque a responsabilidade entre eles é solidária. Tá? Ou seja, não comporta benefício de óbice. A responsabilidade é transferida para o substituto, mas se ele não arcar, o substituído é solidariamente responsável junto com ele. Tá? Então, não sei se no regulamento do Espírito Santo é diferente, mas os estados que eu lembro de cabeça é sempre solidário, né? Sim. Pode ter um estado ou outro que vai atribuir uma caralho, não vai sair. Subsidiária. Subsidiariedade, mas, via de regra, ela é solidária. Tá bom? E aí a gente tem por base na Lei Candim, do artigo 6º ao artigo 10º, tá? Que fala a responsabilidade pode ser atribuída a uma ou mais operações, então, ou seja, quando substitui a cadeia inteira de circulação de mercadoria, sejam operações antecedentes, concomitantes ou subsequentes. Aí é que eu vou dar um exemplo de cada, só para quando eu falar depois a gente entender. Operações antecedentes, a gente tem um nomezinho bonito, chama-se diferimento, tá? Geralmente acontece em produtos do agronegócio. Lembra aquela técnica que eu falei lá atrás, aquele propósito, né? O gargalo do funil. Se eu imaginar, por exemplo, vou falar aqui no estado de Mato Grosso. Aqui no estado de Mato Grosso a gente tem mais ou menos 600 mil proprietários rurais que vendem soja, milho, algodão, gado, que vendem, vou botar o exemplo do gado, por exemplo, já está escrito lá. Então, eu tenho aqui no estado 10 frigoríficos, JBS, Frialto, Friboi e tal, tenho 10 frigoríficos e tenho pelo menos aí umas 300 mil fazendas de gado. Cara, é muito mais fácil a Secretaria concentrar o poder de fiscalização nos frigoríficos, nos 10, a fiscalizar 100 mil, 200 mil fazendas de gado. Mas, nesse caso, o gado sai da fazenda e vai para o frigorífico ser abatido e virar aquela maravilhosa picanha nova, dá até água na boca, né? Cara, nesse caso, percebam que há uma postergação da cobrança do ICMS. O fato gerador ocorre no momento da saída do gado da fazenda, porém, o imposto vai ser recolhido depois que a picanha sair embalada bonitinha lá do nosso frigorífico. Então, há um diferimento, uma postergação, tá? Do momento de cobrança do imposto. Tá vendo? Não é só coisa ruim que o fisco faz, o fisco também adia o pagamento. Beleza? As operações concomitantes, elas acontecem basicamente no único caso, pelo menos que eu vejo na prática. É quando eu tenho a contratação de transporte, serviço de transporte interestadual ou intermunicipal, né, para ser fato gerador do ICMS. Então, e esse transportador ele não tem inscrição estadual naquele estado, ou ele é um transportador autônomo. O cara tem um caminhão lá e faz o fretezinho dele à vontade. Nesse caso, o fisco não tem como atingir essa transportadora porque ele não é contribuinte daqui do estado. A gente atinge o tomador do serviço. Então, a gente tem uma concessionária na capital do estado e faz uma venda aí para o consumidor final no interior. Né? A gente vai contratar um caminhão, um carro, cegonha, então alguma coisa, para levar esse carro para lá. Se essa transportadora não for inscrita no estado, o tomador do serviço, o vendedor da concessionária, vai ter que recolher o ICMS tanto dele, na condição de contribuinte, né, pela mercadoria vendida, e vai recolher também o ICMS sobre o frete, na condição de responsável, que será devido pelo transportador. Então, isso ocorre no mesmo momento. No momento que ocorre o fato gerador, ocorre o recolhimento e a prestação do serviço de transporte. Tá? E as subsequentes, também chamada de ST progressiva, esse sim é aquele caso de antecipação, caso que a gente falou no início, do cigarro, da cerveja, do cimento, tá? Que aí, antes mesmo do fato gerador ocorrer, a gente já recolheu o imposto na saída lá do substituto. Né? Então, a gente tem o chamado fato gerador presumido. Vai ocorrer uma operação, uma venda subsequente, mas eu não vou esperar essa venda ocorrer. Quando ela sair da indústria, sair da cervejeira, sair da Petrobras, sair do Souza Cruz, a gente já cobra o ICMS de toda a cadeia. E aí, né, essas operações seguintes já estão com o ICMS recolhido. Não se faz mais destaque de ICMS nas notas fiscais subsequentes. Só na nota fiscal do substituto tributário. E aí tem dois campos, né? Depois a Diana fala um pouco mais da prática para vocês, sobre o SESC, algumas coisas assim, mas existe o campo do ICMS normal, que é quando o contribuinte vai recolher o imposto da operação própria dele, né? E o ICMS ST,
que é destacado em separado na condição de responsável, do substituto. Tá bom? Então, são as 3 modalidades que a gente tem aí. Eu coloquei algumas características só para efeito de resumo, algumas palavras-chave, mas para resumir aquilo que a gente conversou aqui, que eu falei com vocês. Tá? Esse é mais um material de apoio para vocês terem. Tá? Então, falando da ECT para frente, tá aí o exemplo aí da cerveja, né? Não tinha como ser diferente. Eu não vou falar quem é esse cidadão aqui, porque essa pessoa vai acabar... Ela está na live e a gente vai acabar perdendo a amizade, mas tem gente que sai assim do bar, né? Fica assim e tal. Se isso aqui fosse o microfone, eu saberia dizer quem é também. Mas acontece quando a gente sai dos bares, da gente, né, não ter mais controle sobre a situação fiscal e não conseguir pedir nota fiscal. Então, por isso, a fábrica, nesse caso, vai ser elencada como substituta tributária, e os bares, né, quitanda, boteco, ambulante, enfim, quem é que seja que faça uma operação com esse mesmo produto, já foi substituído, não precisa mais recolher o imposto. Tá bom? E aí o pessoal pergunta que não quer calar, né? Tá bom, mas se o fato gerador é presumido, Fontana, se ele não ocorreu, como é que eu sei por quanto a empresa vai vender lá na frente? Como é que eu sei qual vai ser a base de cálculo que você vai aplicar essa alíquota? Porra, alguém viu esse filme aqui? Nós, do Fisco, temos um superpoder, tá? Parecido com aquele do Minority Report, tá? Então, a gente tem esse superpoder de poder imaginar e saber por quanto você vai vender lá na frente. Esse superpoder, ele é dado pelo decreto, né? E ele se chama... Ah, não quer funcionar agora, acabou minha tinta. E olha que a lousa é digital, hein? Voltou a tinta. Esse superpoder chama-se MVA, margem de valor agregado. É uma margem de lucro que o fisco arbitra com base numa média ponderada dos preços de mercado. Então, aplico ao valor do substituto essa margem de lucro, tá? E suponho, presumo, né, seria a palavra certa, presumo que o contribuinte lá na ponta vai vender. Opa, sumiu a imagem? Sumiu a imagem? Voltou. Que o contribuinte lá na ponta vai vender por aquele valor, que é o valor ao consumidor final. Isso é a regra geral, mas a gente tem outros mecanismos também de achar a base de cálculo, inclusive de arbitrar através de pauta. A despeito da súmula 431, né, da STJ, que diz que não é válido o valor de pauta, a gente usa, e eu não sei como é que funciona isso no judiciário depois, deixo para as doutoras falar se tem alguma implicação aí com relação a isso. Minha função é aplicar, brigar é com vocês, né? Então, quando a indústria ela remete essa mercadoria, ela recolhe o ICMS próprio na condição de contribuinte e recolhe o ICMS-ST na condição de subsídio responsável. Todos os outros dali para frente da cadeia emitem a nota sem destaque do imposto. Detalhe, gente, não pode deixar de emitir a nota, né? Não é porque o imposto já foi pago que não tem que cumprir a obrigação acessória. A acessória você cumpre independente de não ter que destacar a principal. Então, vai emitir nota? Vai, mas sem destaque do ICMS. Beleza? Então, só um parênteses aí. Ah, e se eu não emitir? Se não emitir, você vai tomar um auto de infração aí, e aí vai ter que procurar a doutora Letícia ou a doutora Diana para resolver seu problema. Eu acho difícil elas resolverem se você não emitir nota, tá bom? E aqui tem alguns exemplos práticos, mas como eu já dei alguns, eu não vou ficar lendo o slide, não, tá, meninas? Eu vou deixar isso como presente para o pessoal dar uma lida depois, mas são alguns casos práticos que eu trouxe, inclusive de cálculo da ST, a não ser que vocês acham que seja necessário. Eu vou fazer um, pelo menos, eu vou ler um aqui, né? Pelo menos para o pessoal ter uma ideia de como é que se calcula a ST. Tá? Imagina uma operação, né? Uma operação interestadual, um valor de R$10.000. Né? Acho que tem até um enunciado aqui. Não, não tem. O valor de uma operação de R$10.000. Né? A alíquota base interestadual, tirando as exceções ali, é de 12%. Tá? Ora, se eu tenho uma operação interestadual, o produto custou R$10.000 e a alíquota é 12%, o ICMS devido ao estado de origem é de 1.200, né? 12% sobre 10.000. Ou seja, esse é o valor recolhido pelo contribuinte, pela operação própria dele, né? Pela operação própria dele. Cara, não gosto de fazer assim, não. Isso aqui fica muito decorado. Peraí, deixa eu fazer um negócio que fica mais... Apesar de eu não sei, mas vou fazer um negocinho direitinho. Imagina que vou prestigiar vocês, tá? Vai uma mercadoria saindo do Espírito Santo para Santa Catarina, certo? Valor de R$10.000. O enunciado falou que o MVA para esse produto é 40%, e a alíquota eu não lembro quanto era, estava aí. Era 25%? Alguém lembra? Eu não lembro quanto é que era a alíquota.
interna aqui em Santa Catarina, mas também pouco importa, vou usar a alíquota geral. Tá? Então, o que acontece aqui nesse caso? Essa empresa, no Espírito Santo, ela é substituta tributária, certo? Se ela é substituta, ela vai ter que recolher o ICMS devido ao Espírito Santo, mas que é o ICMS da operação própria dela. ICMS interestadual, R$10.000 vezes 12%. Então, nesse caso, 1.200, certo? R$1.200. Esse é o valor do ICMS devido ao Espírito Santo na operação própria, na condição de contribuinte. Só que nesse mesmo momento que ele dá saída, por ele ser substituto, ele é obrigado também a recolher o ICMS devido lá para o estado do destinatário, de Santa Catarina, né, do substituído. Então, nesse momento, ele também vai recolher o ICMS devido a Santa Catarina. Mas como é que eu vou saber qual é o valor do ICMS? Lá, se essa operação aqui é presumida, né, se ela ainda vai ocorrer, aí a gente tem, né, uma margem de valor agregado que vai estar lá no decreto, no regulamento do Estado de Santa Catarina, dizendo que para aquele produto, a MVA é de 40%. Então, eu vou agregar esse valor, né, essa margem de lucro à operação própria. Então, vai ficar 10.000, né, aumentar 40% é a mesma coisa que multiplicar por 1,4, né? Aí, se fosse 50, eu multiplicava por 1,5. E se fosse 60 páginas, eu multiplicava por 1,6, certo? Para achar a base de cálculo da ST. Não trouxe nesse exemplo aqui para ser só um caso simplório, mas se tivesse frete, seguro, todas as despesas que correm por conta do destinatário também são inclusas nessa base de cálculo. Tá? Tudo que for cobrado do destinatário entra, IPI, frete, seguro, tudo que for cobrado do destinatário. Então, e mais a margem de lucro. Bom, sobre ela eu vou aplicar a alíquota interna. Vou colocar 17% aqui, seria a alíquota interna do produto. Tá, então vai ficar 14.000. Vou pedir para alguém fazer esse cálculo aí, que eu estou sem celular, se alguém puder fazer 14.000, vezes 2.380. 17%. 2.380. Obrigado. 2.380. Ai, minha está falhando. 2.380. Beleza. Gente, esse é o valor que vai ser recolhido no título de ST? Não. Aqui muita gente boa se embanana, né? E fala que, e bota a culpa no fisco. A gente tem o princípio basilar do ICMS, que é o princípio da não cumulatividade, né? Então, o valor do ICMS-ST efetivamente recolhido é o valor da tributação lá no estado de destino do substituído, menos o valor da operação anterior, né? Então, tem que fazer essa compensação. Aí vai sobrar 1.180. Tá? Então, esse é o valor. Como é que a gente lê esse cenário aqui? A indústria substituta tributária lá no Espírito Santo, quando vende essa mercadoria, sujeita ao regime de ST, por antecipação, para um contribuinte lá em Santa Catarina, ela vai recolher, tá, pela operação própria dela, R$ 1.200 na condição de contribuinte e vai recolher também mais R$ 1.180 de substituição tributária na condição de responsável, tá? Então, apesar do recolhimento ser feito pela única empresa, os dois recolhimentos são em guias separados, com códigos separados e para estados distintos, porque se trata de uma operação interestadual, tá bom? Mas não pode esquecer de fazer a compensação, isso é um direito do contribuinte, tá? Eu acho que se fizesse aqui, ia dar a mesma coisa, isso aí. Não bateu, então pelo menos bateu com o nosso gabarito, tá bom? Só um caso prático aí para a gente entender essa receita de bolo. Se você, hoje em dia tem várias planilhas, né, Diana, que o pessoal fornece aí, já pronta, simuladores, né? Mas para quem gosta de fazer raiz no braço... Já sabe como fazer. Pois é. Tá bom? Então, eu não confio em planilha, agora fazer no braço. Aí vai e faz no braço, não tem problema nenhum, vai dar certo também. Tá bom? E aí entra aquele artigo. Tá bom, doutor, a gente vai antecipar o pagamento do fato gerador que ainda vai ocorrer. E se ele não ocorrer? Ora, se ele não ocorrer, tanto a Lei Candir como a Constituição Federal falam que, né, vai ser assegurada. E aí, né, essa imediata, aí tinha que ser entre aspas essa expressão, né? E preferencial, restituição da quantia paga caso não se realize o fato gerador presumido. Então, olha só, no primeiro momento, a hipótese de restituição era quando o fato gerador presumido não se realizasse. Mas acho que daqui a pouquinho, quando terminar a explanação, a professora Letícia vai dar uma boa notícia para você. Tá? Não é só nesses casos, existe uma outra possibilidade também de restituição. Tá? Mas isso é a nossa redação da Constituição Federal. Tá? E aí, como eu falei, a solidariedade
ela ocorre por diversos casos, né? Por exemplo, a mercadoria está sujeita a ST por antecipação, o ICMS não foi destacado ou foi recolhido a menor. Cara, a gente tem credenciamentos do substituto tributário. O substituto tributário, gente, só para vocês entenderem, ele é contribuinte do estado onde está o substituído também. Ele tem uma inscrição de substituto tributário. Então, no caso que a gente fez agora aqui, apesar dele estar fisicamente no Espírito Santo, se ele faz uma operação ST para um contribuinte lá em Santa Catarina, ele tem uma inscrição de substituto tributário em Santa Catarina. Tá? É uma inscrição específica de substituto. Se ele for credenciado no estado de destino. Isso proporciona a ele o quê? A facilidade de não ter que ficar recolhendo o ICMS carga a carga. Ele pode fazer uma apuração mensal, né? Ele pode ter um conta corrente lá no estado de destino. Tá? Ou, né, se o substituto estiver em situação irregular, aí o ICMS vai ser cobrado realmente na entrada por antecipação. O ICMS destacado a menor quando o substituto for credenciado, aí ele assume toda a responsabilidade por ser o contribuinte, e quando a operação for irregular ou idônea, né? Se a operação for para o contribuinte baixado, inscrição suspensa, ou com uma nota fiscal inidônea, nesse caso aí, a gente aplica a solidariedade de cara, tá bom? Ou seja, o que é a solidariedade? Eu posso cobrar de um, de outro, ou o que a gente gosta de fazer, concomitantemente dos dois. Né? Até brinco nas aulas, a gente pode cobrar de ambos os dois, tá? Que é o que faz, tá? Então, beleza. Com relação à base de cálculo, então, se for uma operação antecedente, que é o diferimento, ou concomitante, beleza. A gente tem o valor da operação, né? A gente sabe por quanto o boi foi vendido para o frigorífico. A gente sabe quanto custou a saca da soja quando saiu para a indústria. Se for concomitante, a gente sabe o preço do serviço cobrado pelo transportador para calcular, você está ali na frente dele, ali, contratando o serviço. Então, é o valor da operação. Agora, quando for uma operação subsequente, foi o que eu falei para vocês, a gente vai ter que incluir despesas e aplicar essa pequena margem de lucro, que vai estar nos regulamentos, né? No regulamento do substituído, tá? Do substituído, é no estado do destino, que você vai pegar essa margem de valor agregado. Não vai pegar a MVA do estado remetente. Vai dar merda. Tá bom? Agora, eu não vou ler isso aqui, não, eu vou direto para o quadrinho. Também tem outras possibilidades da gente ter uma base de cálculo. Por exemplo, quando houver um preço, que ele chama lá na lei de único ou máximo, fixado pelo órgão público, adivinha qual órgão público, né? A vossa secretaria. Vossa secretaria elabora pauta fiscal, ou, em alguns estados, chamada lista de preços mínimos, tá? E quando tem essa pauta fiscal, ela é obrigatória, ela é utilizada. E não precisa fazer cálculo de MVA. Se for um produto que tem em pauta, você calcula o ICMS pelo preço de pauta. Não estou dizendo que é obrigatório o contribuinte vender por aquele valor. O livre comércio deixa você vender por quanto você quiser. Mas o ICMS ST vai ser calculado com base naquele valor de referência. Tá bom? Existem alguns casos que tem o preço sugerido pelo fabricante ou pelo importador. Né? Não sei para quem fuma aí, tem aquele quadro que fica lá na parede, né? com os preços do cigarro, sorvete, tem lá aquela tabelinha em cima do freezer, né? Que bom, que já tem os preços sugeridos pelo fabricante. Gente, não é obrigatório, mas a maioria dos estados também adota. Só que isso aqui já é facultativo. Tá? E aí, sobre esse preço, se tiver a despesa do frete, a gente inclui também. Beleza? A regra geral que eu falei para vocês, que seria a valor da operação do substituído mais a margem de lucro. Tá? E existem alguns casos específicos, como energia elétrica, por exemplo, que é o preço ao consumidor final. Existe o caso dos remédios, medicamentos, que a CEMED publica uma revistinha mensal com tabela de preços de medicamentos. Então, a gente utiliza essas publicações especializadas por órgão oficial, ou mesmo o preço ao consumidor final, né? Serviço de NET, serviço de fornecimento de energia elétrica. Geralmente, pega-se o valor cobrado no consumidor final e a gente usa ela como base de cálculo. Tá? Então, tem várias formas de você achar a base de cálculo aí, a depender da situação. Tranquilo? Aí está aqui o outro exemplo que eu tinha falado, então esse aqui a gente vai deixar para o pessoal dar uma olhada em casa, tá? Mas tem todo o passo a passo aí para vocês aprendendo, né? Tem até o Boteco da Lê como participante aqui, como substituído, mas aí eu vou deixar esse caso prático para vocês. Se tiver dúvida, já sabe, né, gente? A gente está no Instagram aí, manda para a gente, só para não ficar um negócio maçante, ficar aquele negócio fazendo peça por peça, eu vou deixar, só para vocês verem depois, o material está disponível, para quem quiser só mandar uma mensagem para a gente, tá? Eu acho que era só isso, eu queria falar de introdução com relação a ST,
E aí tem a notícia boa para vocês aí, que são os ajustes, né? Não sei se a Diana quer introduzir, se quer passar direto para a Letícia aí. Antônio, mas... deixa eu só dizer uma coisa. Eu acho que para a Tá. gente liberar esse material, eu acho que para valer realmente a liberação do material, tinha que ter uma galera que está nos assistindo, nos fotografar e nos marcar lá no Instagram. Acho justo, Tem acho justo. bastante gente que nos marcar lá nos stories agora, que está assistindo, marcar eu, você, a Diana, daí nós vamos liberar o material. Senão, ó, não vamos liberar esse material. O que vocês acham? Boa, Acho Letícia. justo. Né? Marca a gente lá que a gente gosta. Né? Galera, pô, um puta material desse, com um monte de exemplo, é um material de aula, né, gente? Não é de uma aula simples, não, é um material de aula feito pelo professor Fantoni. Então, ó, quem quiser esse material, tá? Quem quiser o material, vai ter que ter postado lá, marcar nós três, e para esses que nos postarem, nos marcarem nos stories, esse pessoal vai receber. Se não fizer isso, ó, não vai receber. Tá? Fechou? Então, beleza. Todo bônus tem que ter um ônus, né, não? Claro, direitos e deveres, né? Pô, passei até perfume para vir hoje aqui, cara. Viu, gente? Então a gente merece, né? Merece stories. Eu tô de óculos novo, comprei óculos novo para fazer aula, né? Não adianta toda... A gente merece. Então, beleza. Então já sabe. A próxima live, inclusive, Letícia, eu acho que eu queria sugerir de um desses componentes aqui desse grupo vir de Chihuahua, não, de Yorkshire. Sabia que existe um perfil Yorkshire? Não sou eu por falta não é falta de vontade, é por falta de cabelo mesmo. Mas hoje eu lavei o cabelo, então tá bonitinho para a live, mas quando então tá eu lavo, eu coloco aquele bichinho aqui. Aí eu recebo um apelidinho carinhoso de Yorkshire. ICMS-ST, vulgo Yorkshire ST. Isso, por aí, por aí. É um dos apelidos carinhosos. Um dos, isso, está na lista de incidência do ICMS-ST. Fez Yorkshire, pá, tá tributado. O pessoal pediu para abrir a tela com os três para gente ter o... Então, agora... é verdade. Tá. Mas não tem problema, eu vou parar o compartilhamento. Para o compartilhamento. Porque tá... Até porque agora também eu acho que não tem mais. Porque no Zoom, ele está marcado para quem está falando, que aparece a imagem. Quando só aparece a imagem de quem está falando. Então, eu acho que se compartilhar, a gente aparece os três. Isso, agora tá bonitinho. Deixa eu ver se apareceu lá, vamos ver. Tá, então tá. Esse material vocês vão ter, mas o que acontece, gente? Como eu falei para vocês, a previsão constitucional era de que a restituição se desse quando aquele fato gerador presumido, que iria ocorrer lá pelo substituído, ele não se realizasse. A mercadoria foi roubada, foi extraviada, pereceu, né? Se for álcool, a gente bebeu, né? Acontece o autoconsumo também, então essa mercadoria não vai ser objeto de uma saída subsequente, tá? Então não vai ter aquele fato gerador que já foi pago o imposto. Isso aí, beleza, é pacificado. Mas aí ficou aquela dúvida, né? Tá bom, e se a operação real ocorrer por um valor menor do que foi a operação que serviu de base de cálculo? E se for maior também? Né? E aí saiu, o STF se posicionou em 2016, né? E hoje os estados já pacificaram essa aí, né, Letícia? Sim, está tranquilo já. Acho que a gente pode deixar esse pedacinho para o final, e se a Diana quiser fazer a parte dela, depois eu só volto nessa parte. Eu, em tese, já encerrei aqui, tá? E fiquei à vontade, só se precisar falar alguma coisa. Acho que esse assunto é mais para o final também, mas já adiantando aqui o posicionamento do Estado do Espírito Santo. Se não for judicialmente, o Espírito Santo não devolve nada, não, tá? Se for praticado um valor inferior, morreu Maria, entendeu? Uma vez recolhida a substituição, é isso que deve ser. É isso que o Estado cobra. Se foi recolhido lá no final com um valor superior, o Estado não cobra mais, assim como se for vendido no valor inferior, o Estado não restitui. Tá? Tipo, já que se você pagar maior, eu não vou te cobrar a diferença. Então, por isso, só por conta de eu não te cobrar maior, tu não tem direito a restituir o que você pagou a maior. É um absurdo, né? Perfeito. Administrativamente, o Estado não pratica a gente, como é que é o outro nome? É restituição... Ressarcimento. Ressarcimento, exato. Não pratica o ressarcimento do ICMS. Perfeito. Isso aí. Bom, mas vamos deixar esse assunto mais para frente. Agora entrarei eu, não sei o que sobrou para mim da substituição tributária depois dessa aula. Se você quiser. André Fantoni, eu estou até com medo aqui de continuar essa live. Mas vamos lá, né? Desafios. Vou compartilhar também, se for possível. Entrou aí para vocês? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Entrou. Entrou.
Acho que só precisa colocar a apresentação do slide ali no PowerPoint. Em cima ali, ó. Não, tá, peraí. Entrou o do professor. Mas tá a apresentação de slide, não tá aquela tela grande. Entendi. Clicar ali embaixo. Vou ver o que eu faço aqui, hein? Peraí. Clica ali em cima em apresentação do slide. Apresentar slide. E que agora você descompartilhou, agora você tem que compartilhar de novo. Uhum. Vamos lá, hein? Tá vendo, né? Enquanto isso, eu vou falar com o pessoal. Aí. Vamos lá, pessoal. Então, dando uma continuidade aqui, o que o professor André Fantoni falou, né? Aí, perfeito. Então, dando continuidade ao que o professor André Fantoni falou, do conceito de substituição, quem é o substituto e quem é o substituído, aí de uma operação, temos, geralmente, quem está no início da cadeia como contribuinte substituto, que é atribuído por lei, e os substituídos são aqueles que já tiveram a retenção, já tiveram o ICMS da operação recolhida pelo substituto, né? Então, na operação da indústria para o atacado, temos 2 ICMS da operação. Um, que é o ICMS próprio, tanto que na nota fiscal temos base de cálculo, ICMS, base de cálculo ST, ICMS-ST. Um é o ICMS próprio e 2 é o ICMS-ST, que é correspondente às operações subsequentes, que é a operação de venda do atacadista para o varejista e do varejista até o consumidor final. Eu vou falar de alguns casos práticos aqui para a gente entender como é que funciona esse mecanismo de substituição. O pessoal gosta muito de falar da operação interestadual, né? Se é dentro do estado, na venda do consumidor final, da indústria ou importador até o consumidor final dentro do estado, não temos muitas dúvidas no cálculo da ST, está todo mundo dentro do estado, MVA original, a aplicação da alíquota interna do estado que está se praticando, por exemplo. Estamos falando de operação interna dentro do Estado do Espírito Santo, vou falar do Espírito Santo. Mas o problema todo vem, onde temos várias dúvidas em relação à aplicação da ST, nas operações interestaduais. Primeiro, porque a substituição tributária na operação interestadual, ela depende de convênios e protocolos. Convênios são atos assinados por todos os representantes do Estado e Distrito Federal. E protocolo é assinado por um ou mais estados, mas não todos, tá? Só há responsabilidade do remetente fazer a retenção para o estado de destino se houver a previsão em convênio ou protocolo, tá? Coloquei aqui para vocês o convênio 142 de 2018, que unifica as mercadorias sujeitas à substituição tributária. Se vocês pegarem esse convênio, pessoal, deixa eu pegar aqui, compartilhar uma outra tela aqui para vocês, do convênio 142 de 91. Vocês podem ver que o anexo 1 lista vários segmentos de atividade que podem ser considerados substituição tributária. Não sobrou nada. Sobrou nada, né? São 25 segmentos sujeitos à substituição tributária. Mas nem tudo que está nesta lista do convênio 142 de 2018, que estabelece as regras de substituição que todos os estados, inclusive as empresas do Simples, devem obedecer, tá? Todas as mercadorias que estão listadas nesse convênio não quer dizer que, de fato, estejam na substituição tributária em cada estado. Essa é uma lista autorizativa, tá? O convênio autoriza os estados a incluírem essas mercadorias na substituição tributária. Agora, quem decide se vai incluir ou não a mercadoria é cada estado. Por exemplo, o estado do Espírito Santo, em fevereiro desse ano, excluiu a autopeça do regime de substituição tributária e incluiu no regime de antecipação tributária sem o encerramento da tributação,
que aí é um outro tema que a gente pode levantar aqui em relação à antecipação. Se parar para falar de antecipação aqui, eu acho que nós vamos ficar até 10 Tem horas. duas aí, né? Tem a antecipação parcial e tem a que encerra, né? Temos a antecipação que não encerra a tributação para 4 produtos. Só. É um ST interna, que, digamos assim, né, que o Estado inventa, mas aqui também tem. E aí as empresas do Simples é que se sentem mais prejudicadas nesse regime de apuração, porque o valor recolhido a título de antecipação, o Simples Nacional não consegue reaver, né? Não consegue reaver. Então, é bem questionado esse regime de antecipação para as empresas do Simples Nacional. Mas vamos que vamos. Então, a autopeça, por exemplo, é uma mercadoria que saiu do regime de substituição tributária. Por quê? Porque o Estado quis, ele decidiu que não era mais interessante manter a autopeça no regime de substituição tributária. Cerveja, chopp, refrigerante, isso aqui, como o professor André Fantoni falou, aqui também temos 300 milhões de botecos, que é praticamente impossível fiscalizá-los, né? De acordo com o número de botecos existentes, é mais fácil a gente fiscalizar um importador, um fabricante de cerveja. Perfeito? Cigarro, cimento, combustível, enfim. Essa lista inteira de produtos, são 25 segmentos de atividades que podem ser substituição tributária, mas isso não quer dizer que são em determinados estados. Tá? Autopeça não é aqui no Espírito Santo, ferramentas também não aqui no Espírito Santo, papéis plásticos não aqui no Espírito Santo, produtos alimentícios, temos apenas alguns produtos. Vou colocar aqui para vocês como exemplo. Vamos lá, hein? Os ovos de Páscoa, está dentro de produtos alimentícios. Chocolate branco, chocolate em barra, ovos de Páscoa, achocolatado, nada disso é sujeito à substituição tributária dentro do Estado do Espírito Santo, tá? Temos leite, o HT sim, está dentro da substituição aqui no Estado do Espírito Santo, mas ovos de Páscoas não está. Então, para vocês verem que dentro até do segmento, o Estado consegue selecionar aquilo que é interessante para ele incluir na substituição tributária ou não, tá? Reparem que temos a descrição do produto, temos a NCM do produto e temos o SEST do produto, tá? Mesmo não sendo substituição tributária aqui no Estado do Espírito Santo, o SEST é obrigatório dentro do documento fiscal, tá? Então, todos os produtos aqui relacionados no convênio 142 de 2018 possuem SEST e, por isso, esse código, essa sequência numérica deve ser transportada para o documento fiscal, tanto NFE quanto NFCE. Perfeito? Voltando lá, compartilhamento da tela em relação à substituição, está aí. Nas operações com mercadorias ou bens listados no convênio 142, o contribuinte ele tem que mencionar o respectivo SEST no documento fiscal que acobertar a operação com aquela mercadoria. Ok? Vamos lá, então, falar agora das hipóteses em que não se aplica a substituição tributária. Na venda, primeiro caso, né, é bem questionado aqui no Estado do Espírito Santo, que é a venda da indústria direto para o consumidor final. E esse consumidor final ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica também, contribuinte ou não do imposto. Pessoal, vamos falar primeiro aqui na venda a consumidor final dentro do mesmo estado, perfeito? Na venda da indústria, do substituto, né, que eu estou considerando a indústria aqui como a substituta da operação.
Na venda da indústria direto para o consumidor final, não se aplica a substituição tributária. Isso porque as operações, não haverá operações subsequentes com aquela mercadoria. O consumidor final compra para utilizar e não para comercializar. Não vai ter um fato gerador subsequente com essa mercadoria. Por isso, não se aplica, não tem ICMS seguinte a ser substituído. É aquele caso que o Fantoni falou da irmã mais velha, né? Quando não se tem irmã mais nova, não dá para falar em substituição, entendeu? É filha única, acabou, não tem substituição tributária nesse caso, né? Então, a venda aí para o consumidor final, como não haverá operação subsequente com aquela mercadoria, não se aplica substituição tributária. E aí estamos falando de uma operação interna. Se for uma operação interestadual, a gente tem aí o caso clássico do diferencial de alíquota, né? Tema da live anterior, que se for para uma pessoa física ou jurídica sem inscrição estadual, a gente tem o DIFAL, da Emenda Constitucional 87 de 2015, e se for uma venda para pessoa jurídica contribuinte do imposto, a gente pode ter o DIFAL por antecipação, o DIFAL por substituição tributária, tá? A responsabilidade, o contribuinte do diferencial de alíquota, quando a gente está falando de uma operação entre contribuintes, o diferencial de alíquota é devido pelo destinatário. Mas quando há previsão de substituição e convênio ou protocolo que atribua ao remetente a responsabilidade de recolhimento desse imposto, haverá aí a substituição tributária do diferencial de alíquota. Isso quer dizer que o remetente vai recolher esse imposto para o destinatário. Perfeito? Ok. Um outro caso em que não se aplica a substituição tributária é nas operações de venda, a integração ou consumo em processo de industrialização. Estávamos falando aqui de ovos de Páscoa, então vamos pensar numa indústria de chocolate, tá? Indústria de bombons e chocolates, tá? Essa indústria de bombom, ela compra leite, que é a substituição tributária, ela compra açúcar, que é a substituição tributária, ela compra farinha de trigo, que é sujeita à substituição tributária. Olha, estou falando aqui do Espírito Santo, tá, pessoal? Não sei de outros estados, tá? Como estou no Espírito Santo, né, trabalho com a legislação do Espírito Santo, todos os exemplos eu vou tratar aqui dentro do estado do Espírito Santo. Esses produtos são sujeitos à substituição tributária, mas quando são vendidos para integração em processo de industrialização, para compor um outro produto dentro do processo de industrialização, não se aplica substituição. Isso porque também não haverá uma operação subsequente com o açúcar, não haverá uma operação subsequente com o leite, nem com a farinha de trigo. Na hora de vender mercadoria industrializada, vai vender o ovo de Páscoa, que não é sujeito à substituição, que tem uma outra tributação, que dentro do Estado do Espírito Santo é regime ordinário normal, débito e crédito, alíquota de 17%. Perfeito? Então, não se aplica substituição, nem da venda para outro fabricante do mesmo produto, porque ele já é substituto por lei daquela mercadoria. E na operação entre substitutos não se aplica substituição tributária. E aí, pulando essa linha D aqui, indo direto para a linha E, é possível que um estabelecimento atacadista ou até mesmo numa situação varejista dentro do Estado do Espírito Santo, ele se credencie como substituto, tá? Existe uma regra específica para credenciamento de substituto dentro do Estado do Espírito Santo, que é concedido apenas para atacadista ou para varejista que estiver dentro do e-commerce, ok? Como a operação interestadual, ela reinicia o ciclo de tributação, ou seja, se eu adquirir um produto dentro do Estado do Espírito Santo, em que já foi retida a substituição tributária, e eu venda para outra unidade da federação,
haverá novamente de fazer a retenção e o recolhimento do imposto para o estado de destino, se ele exigir, ou seja, se lá também for substituição tributária. E o valor pago a título de ST aqui no Espírito Santo, a gente tem o direito de restituição. Então, o credenciamento de substituto de atacadistas aqui no Espírito Santo, ele vem justamente para evitar demandas muito grandes de processo de restituição, para não atolar empresas de ter que fazer esse pedido e Cefaz de ter que responder esses pedidos. Então, se o atacadista ele consegue comprovar venda de mais de 60% para fora do estado, dentre outras obrigações exigidas por lei, ele consegue solicitar o credenciamento de substituto e assim ele compra mercadoria também sem a substituição tributária. Olha só, pessoal, a gente precisa diferenciar, né? O Fantoni, voltando aqui um pouquinho, o Fantoni falou de uma inscrição de substituto no estado de destino, né? Para quê? Para deixar de recolher o imposto por operação e passar a recolher o imposto por apuração. Tá? Essa inscrição é de um contribuinte localizado dentro do estado do Espírito Santo, que vai lá no estado de Santa Catarina e solicita uma outra inscrição de substituto lá no estado de Santa Catarina, ficando sujeita à fiscalização de ambos os estados. Tá? O que eu estou falando aqui, que não se aplica substituição tributária, no caso de contribuintes credenciados como substituto, são aqueles atacadistas que conseguem comprovar para o Estado que vende mais de 60% para fora do Estado, o que gera muitos processos de restituição para o que foi pago para o Estado do Espírito Santo, se ele estiver localizado aqui. Tá? Então, comprovando mais de 60% para outro estado e mais obedecendo aí uma série de exigências que o Estado do Espírito Santo impõe, e isso é diferente para cada estado. Pode ser que em Santa Catarina seja o credenciamento seja feito de uma forma diferente, ou lá no Mato Grosso também seja feito de uma forma diferente. Estou falando da legislação do Espírito Santo, né? Esse credenciamento ele serve para comprar mercadoria sem a substituição. Uma vez tendo esse credenciamento de substituto, ele consegue comprar mercadoria sem substituição. É uma operação em que não se aplica a substituição tributária. Ok? Então, voltando aqui, os dois casos que ainda não foram falados são da transferência para outra filial atacadista, né? Que aí fica responsável pelo recolhimento esse atacadista, no momento em que for vender para empresa diversa, e também não se aplica a substituição tributária até a cadeia final, até a venda ao consumidor final, os bens e mercadorias produzidos em escala industrial não relevante, tá? Essas empresas que produzem mercadoria em escala industrial não relevante, elas devem ser optantes pelo Simples Nacional, elas devem oferir nos últimos 12 meses, receita bruta igual ou inferior a R$180 mil e possuir um único estabelecimento, tá? Então, aquelas empresas, aquelas pequenininhas, né? Aquelas bem nenenzinha, que geralmente usam mão de obra familiar, né? Biscoitinhos caseiros, né? Fabricado ali pela mão da vovó, né? E que não se aplica a substituição tributária para essa mercadoria até o consumo final. Perfeito? Em todas as etapas de comercialização. Ok? Continuando aqui, então... Diana... Pois não. A Lívia perguntou se nessa venda a consumidor final interna, se tem destaque do ICMS próprio e CST, se é 60 ou 00. Na venda do substituto para o consumidor final dentro do Estado. Perfeito? Isso. Ok. Utiliza-se CFOP 5101 e CST 000.
considerando que a mercadoria é tributada normal, Com destaque no ICMS uma próprio. redução da base de cálculo, né? Sem nenhum benefício fiscal. Perfeito? 5101.000. Ok? Se tiver mais alguma perguntinha aí, vocês me ajudam, hein? Tá, pode chegar, Antônio, não era só essa, por enquanto. Então, vamos lá. Continuando, em relação à margem de valor agregado, Fantoni já cansou de falar, não vou entrar aqui no conceito mais de margem de valor agregado, mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês, eu vou até tentar compartilhar uma outra telinha, da legislação aqui dentro do Estado do Espírito Santo, para vocês entenderem. Olha só, pessoal, eu compartilho a legislação do Espírito Santo, mas vocês podem utilizar como exemplo para visualizar na legislação interna de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui como exemplo, ainda não está compartilhado, né? Não. Ok. Deixa eu ver aqui. Conseguem visualizar? Isso, apareceu. Perfeito. Aqui é a legislação dentro do Estado do Espírito Santo, tá? Nós temos MVA original, aqui eu estou falando do café torrado em grãos, tá? Embalagem com conteúdo superior a 2 quilogramas, a 2 quilos, perfeito? Esse café torrado em grãos, ele tem uma MVA original aqui no Estado do Espírito Santo de 29%. Isso quer dizer que na venda interna, a minha margem de valor agregado utilizada é de 29% para cálculo da ST. Caso eu adquira esse café de fora do estado, nós temos aqui como previsão a margem de valor agregado ajustada, que depende da minha alíquota interestadual. Se eu estou adquirindo um café torrado em grãos importado, a MVA vai ser de 65,17%. Se eu, dentro do Espírito Santo, estiver adquirindo dos estados do Sul e Sudeste, a MVA vai ser de 60%. E se eu estiver adquirindo de alguns dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a MVA vai ser de 51,40%, tá? Então, olha só, a previsão que está aqui dentro dessa legislação, que é a portaria 16R de 2019, que relaciona as mercadorias sujeitas à substituição tributária dentro do Estado do Espírito Santo, prevê a MVA na operação interna e na aquisição interestadual. Por quê? O ICMS ele deve ser recolhido sempre para o estado de destino, obedecendo a MVA e a alíquota interna do estado de destino. Caso seja uma empresa do Espírito Santo vendendo para Santa Catarina, eu tenho que pegar a MVA e a alíquota interna lá de Santa Catarina. Tá? Não é mais a portaria 16R aqui do Espírito Santo. A legislação tem que ser toda do estado de destino. Perfeito? Voltando aqui, eu coloquei também um exemplo de cálculo aqui de argamassa, NCM 3214, vendendo do estado de São Paulo para o estado do Espírito Santo. Tá? O Fantoni deu exemplo, Espírito Santo para São Paulo, e agora eu vou dar exemplo de São Paulo para o Espírito Santo. A empresa lá de São Paulo verificou que aqui no estado do Espírito Santo a mercadoria é sujeita a ST. Onde que ele vê isso? Na portaria 16R. Verificou também que existe protocolo, ou seja, que o contribuinte do Estado de São Paulo é obrigado à retenção e recolhimento do imposto relativo a ST para o Estado do Espírito Santo. Então, no momento da emissão da nota fiscal de venda, ele vai ter que destacar, além do ICMS normal da mercadoria, o valor relativo à substituição, que vai ser somado, cobrado do destinatário no total da nota. No nosso exemplo de 1.000 aqui, temos R$ 7,00 de São Paulo para o Espírito Santo, que vai dar o ICMS próprio de R$ 70,00. Coloquei R$ 100,00 de IPI, totalizando o total de operação de R$ 1.100. Sobre esse valor,
que inclui valor da mercadoria, IPI, incluiria também seguro, frete, qualquer outro encargo cobrado do destinatário, se houvesse, nesse exemplo aqui, coloquei como 0, tá? Eu aplico a MVA sobre os 1.100, que vai gerar aí uma base de cálculo ST de 1.688,61. Sobre esse valor, eu jogo a alíquota interna do Espírito Santo, que é 17%, e diminuo o ICMS normal próprio da operação, tá? O ICMS final aí resultou em 217,06 e o valor total da nota vai incluir valor da mercadoria, valor do IPI e valor da substituição tributária. Como é que fica, então, o campo de cálculo de imposto do documento fiscal? Base de cálculo 1.000, ICMS, que é 7% sobre a operação, que também vai ser de 1.000. Lembrando que nessa operação aí, o IPI não é incluído na base de cálculo do ICMS normal, porque trata-se de operação destinada à comercialização, tá? Então, o IPI não integra a base de cálculo do ICMS normal, mas integra, sim, a base de cálculo da substituição tributária, ok? Por isso que o valor da MVA de 50 e poucos % que a gente viu lá no slide anterior, deve ser aplicado sobre o total de 1.100, ok? Base de cálculo ST, então, 1.688,61, valor da substituição ICMS ST, 217,06, valor total da nota, 1.317,06. Pessoal, olha só, presta atenção. Em se tratando de uma venda de São Paulo para o Espírito Santo, o valor do DUA, que é de R$ 217 aí, ele deve ser recolhido antes da saída da mercadoria, tá? E o documento de arrecadação deve acompanhar a nota para fazer prova de recolhimento desse imposto. Então, a empresa aqui do Espírito Santo se torna também uma fiscalizadora, um fiscal do recolhimento desse tributo, tá? Só não haveria necessidade de exigir o comprovante de recolhimento desse imposto se a empresa lá de São Paulo tivesse a inscrição de substituta aqui no Espírito Santo, tá? A inscrição de substituta, que, nesse caso, ela tendo essa inscrição de substituta aqui no Espírito Santo, ela passa a recolher o ICMS por apuração e não por operação. Por isso, é impossível exigir o comprovante de pagamento desse imposto, tá? Mais uma vez, não recolhido o ICMS-ST, o fisco, pela inscrição estadual dela aqui no Espírito Santo, vai diretamente nela para cobrar esse imposto. Aí o Fantoni sabe explicar isso melhor do que eu e você, Letícia, não é não? É o sistema, a gente não faz nada, é o sistema. Quando Então, você pessoal, vai pedir um serviço, o sistema está fora, não é, gente? Tudo é culpa do sistema, né, não? É isso aí. Então, é mais pessoal, fácil colocar a culpa no sistema. é mais fácil. Então, pessoal, basicamente isso, um pouquinho aqui de uma complementação, né, do que o professor André Fantoni falou. E é isso, Letícia, passo a bola para você agora. Um pouquinho, vocês deram, pelo amor de Deus, um pouquinho, com cálculo, ensinou o cara a calcular o ICMS próprio, ST, fez comparação entre estados, fez MVA, um pouquinho, imagina se fosse muito, imagina se eu estou ao vivo, como é que vai ser presencial aí? O que é bacana é que eu estou vendo aqui, Deus. estou vendo aqui o nosso público, tem contadores, advogados, concurseiros, então, assim, é bom que eles conseguem ter uma visão ampla, aí, uma visão geral, tanto da parte mais teórica, a parte de cair em prova, da parte da prática, né? A parte jurídica. Eu acho que isso é interessante, que ficou bem completo mesmo, show de bola. E eu já vou com a bazuca na mão, né? Você sabe, falou de restituição, o negócio é comigo, né? Eu já quero entrar, chutar a porta de tudo e pegar dinheiro de volta. Então, agora entra a minha parte da artilharia, né? O pessoal da frente. Esses dois aqui calculam e eu entro com a bazuca para dizer, agora me dá de volta o dinheiro que vocês pegaram a mais aí, né? Como a Diana falou, né? Aquele absurdo que você comentou, olha, no Espírito Santo, se o contribuinte pagou a maior, ele não tem direito à restituição, no caso do ICMS-ST, e se ele pagou a menor, também o Estado não vai cobrar. Então, vamos pensar em cima disso.
Hoje um aluno meu estava fazendo uma pergunta sobre restituição, eu falei, olha, toda vez que eu pagar tributo ao maior, eu tenho direito à restituição. Está lá no Código Tributário, no artigo 65, inciso 1, né, inciso 2, e no artigo 68 CTN. Ou seja, se eu paguei e eu tenho até 5 anos para pedir a restituição do que foi pago a maior. E isso se aplica, por óbvio, aqui no nosso caso. No início da aula, o Fantoni falou o seguinte, lá no artigo 150, né, e a Diana ainda brincou, tem direito à restituição, daí até está aqui no artigo, né, assegurada imediata e preferencial restituição da quantia paga, e aí vocês zoaram, né, do imediata restituição. Além dessa questão do parágrafo 7º do artigo 150, dá o direito de você restituir o CMS-ST pago a maior, o que acontece? Ao finalzinho do artigo, ele diz assim, no parágrafo 7º, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido, caso não se realize. Fantoni disse o seguinte, que o fisco tem poderes, né, paranormais lá do Minority Report, lá do filme do Tom Cruise, né, que ele vê qual é o fato gerador que vai acontecer, presume que aquele valor ali será, né, a base de cálculo para a incidência do ICMS-ST, ou seja, antecipou o próprio fato gerador e se presume que ele existirá e qual o valor que ele será. O que acontece? Quando você presume esse fato gerador lá na frente e você cobra antecipadamente o ICMS, que é justamente sobre isso que a gente está falando aqui, pode ser que esse fato gerador lá na frente não aconteça, ou que aconteça menor do que estava presumido. Então, com base nisso, inicialmente a Constituição garantiu que, quando o contribuinte pagasse o ICMS-ST e o fato gerador não acontecesse, ele já tivesse antecipado, ele tinha direito à restituição. E isso, tranquilamente, o STJ pacificou nesse sentido, só que começou a acontecer um outro ponto. Tá bom, o fato gerador não aconteceu, eu tenho direito à restituição, a própria Constituição já me garante o direito à restituição. Mas, se o poder mediúnico lá do professor Fantoni, que presumiu aquele fato gerador, foi maior, maximizou, e, na verdade, recolheu a menor, isso vinha acontecendo muito, inclusive, nas revendedoras de carro, né, em relação à venda dos veículos ICMS. Por quê? Presumia-se que ia se vender um carro no valor lá de 100 mil reais. Daí veio a pandemia, veio a crise, veio aquilo, começaram a entupir de estoque, não estava vendendo. O que aconteceu com a empresa? Ela acaba vendendo aquele veículo por um valor menor que aquele fato gerador presumido. Então, presumia-se que o valor era de 100 mil reais, CMS incidia sobre aquele valor ali, e na hora da venda final daquele produto, não aconteceu os 100 mil reais de base de cálculo. Aconteceu 70 mil, por exemplo. Torrou o carro, liquidou a frota, porque ia entrar carro novo, precisava liquidar. E aí? Aí que veio a questão. Supremo, lá em 2010, né, ele decidiu que realmente daria direito à restituição, não só quando esse fato gerador presumido não acontecesse, mas quando ele acontecesse a menor. Então, primeiro, se você tiver um cliente que pagou ICMS-ST, porque o fato gerador não aconteceu, sem dúvida, pau na máquina, pedido de restituição. E se ele aconteceu a menor, mais um motivo ainda para você pedir a restituição. Então, o que aconteceu? 2010, o STJ já entendia dessa forma, Supremo, em 2016, veio e disse que realmente caberia a restituição quando o fato gerador presumido fosse a menor, e agora, recentemente, o STJ acabou de ratificar o posicionamento do Supremo num julgamento que aconteceu em março e foi já publicado em 2014. Deixa eu pegar o número aqui, deixa eu só compartilhar com vocês, que daí a gente já consegue visualizar aqui a decisão. Deixa eu só abrir aqui. Está aparecendo para vocês o acordo aí do STJ? Sim. A ementa? Tá, beleza. Então, gente, o que aconteceu? Recentemente, tá? Nós estamos em julho, então é muito recente, teve esse julgamento desse agravo interno desse embargo de declaração no RESP 196-2106, justamente reconhecendo a possibilidade de restituir essa diferença em função do fato gerador a menor. Então, tá aqui, ó. Processual civil, agravo interno, embargos de declaração, ICMS, recolhimento por substituição tributária, ICMS-ST, base de cálculo presumida maior do que efetivamente ocorrida. Restituição, pagamento maior. Possibilidade. Matéria pacífica no âmbito do STF e do STJ, modulação dos efeitos da tese firmada. Então, ele faz aqui um histórico, contando como é que era o posicionamento do Supremo, e, por fim, então, a primeira turma do STJ ratifica a ideia. Portanto, se você tiver um cliente que está nessa situação, dá para entrar com a ação declaratória. O que acontece? Por que não mandar de segurança? A gente entra um pouquinho na parte processual, né, dessa brincadeira, e a parte que eu mais gosto, na verdade, né?
que acontece? Você pode entrar só com uma ação de repetição? Não. Tem que entrar com uma ação reconhecendo o quê? A inexistência de relação jurídica entre o contribuinte e o fisco. Por que inexistência de relação jurídica? Se eu e o fisco temos uma relação jurídica de direitos e deveres, o que é isso? O fisco tem direito de me cobrar e eu tenho o dever de pagar. Isso é relação jurídica. Agora, tributária. Se eu não tenho a obrigação de pagar a maior ICMS, ST, essa relação jurídica não existe. Então, me dá o direito de não pagar e ainda restituir. Lembrando que sinônimo de restituição, a gente fala repetição do indébito, são sinônimos, tá? Para quem está começando aí na área tributária. Então, você vai propor uma medida, lembrando que poderia até ser um mandado de segurança ou uma ação declaratória. Por que o mandado de segurança aqui talvez não seja o mais indicado? Porque na hora de pedir a restituição, tá? Você só pode aproveitar o crédito para usar ele em compensação, utilizar para pagar outros créditos do ICMS. Agora, se você quiser em cash, em dinheiro, essa restituição, né? Talvez não tenha outros créditos dali para frente, você tem que entrar com uma ação declaratória e pedir a restituição em precatório, né? O RPV, conforme o valor a ser restituído. Então, entra com a ação, obedeça, cuidado com os prazos ali e peça a restituição já com base no STJ e com base do STF, sem problema nenhum, né? Mãos à obra aí, mais um trabalhinho para quem tem clientes aí de ICMS ST. Gosto muito, para ver os honorários, né? Empresas do Simples também precisam de pedir essa restituição em precatório, né? Porque não tem a apuração normal. Não tem a compensação. Não Lembrando que quem tem direito de fazer esse pedido é o contribuinte substituído, né? É aquele que suporta o ônus da tributação, não é aquele que recolhe. Então, se o seu cliente for substituído, ele que tem a capacidade postulatória. Perfeito. Perfeito. Então, gente, mãos à obra, né? É mais uma área que dá para pedir ganhar, dá para cobrar para ajuizar, dá para cobrar um percentual em cima do valor da restituição, e daí, claro, quanto cobrar? Daí é muito regionalizado e muito também proporcional ao porte do cliente, né? Quanto eu posso cobrar na restituição de percentual? Gente, 15, 10, 20... Tem gente que cobra até 30%, que na área tributária não é tão comum os 30%, né? O 30% é mais do previdenciário, da parte previdenciária, mas 10, 15, 20 vai depender do montante que você está conseguindo a restituição e vai da sua negociação aí com o cliente. Então, mãos à obra, trabalhar para ganhar uma grana aí também, né, gente? Vão aprender e vão ganhar dinheiro. É isso que a gente traz. Tudo isso para a gente aprender a ganhar dinheiro também. Depois eu que sou bom de cobrar, né? Tá vendo? Como é que eu sou caluniado? Tem algumas perguntas. Moto X Limeira. O Moto X Limeira estava na nossa outra aula, eu lembro dele. Olha aqui, São Paulo tem um regime especial para e-commerce, decreto 62.250 de 2016. Mas até hoje não consegui ninguém que conseguisse operacionalizar isso. O que acontece, cara? Esses regimes, na verdade, a lei fala o seguinte: vai caber ao Estado regulamentar a forma como vai ser essa restituição, esse ressarcimento e tal. E, de fato, a que estava conversando no início aqui, que a Diana falou, né? O Estado cria vários óbitos e acaba que só judicializando você consegue ter direito a essa restituição. Realmente, o procedimento, não conheço esse decreto paulista, mas a gente pode dar uma olhada nele. Mas, se você não consegue operacionalizar administrativamente, é o que a professora Letícia falou. Vai para o judiciário, porque o direito você tem. É só demonstrar isso junto ao judiciário, né? Perfeito. José Carlos falando aqui, o regime ROT, Regime Optativo de Tributação do Substituição Tributária para segmentos de varejistas. Vossos estados têm adotado este regime? Tem tido adesão? Como é que está aí no estado de vocês? Aqui em Mato Grosso tem. Aqui chama até ROS, né? Mas Regime Optativo da Substituição Tributária. Esse regime foi uma subterfúgio que os estados criaram para voltar a encerrar a cadeia de tributação, como parece que o Espírito Santo também tem, pelo que a Diana falou. Né? Então, o Estado vai lá e faz um combinado com você, contribuinte. Contribuinte, olha só, se você fizer por um fato gerador maior, eu vou te cobrar complementação. Se você fizer por um fato gerador menor, você teria direito à restituição. Mas o procedimento deve ser esse aí que o Moto X Limeira falou. É um negócio inviável de se fazer. Vamos deixar a conversa de cavaleiros aqui, eu não cobro de você a complementação e você não vai me pedir a restituição? Aí, beleza. Se o contribuinte, mas olha só, ele é optativo e essa opção é feita pelo contribuinte. Então, se o contribuinte optar por esse regime,
ele abre mão do pagamento da complementação e também abre mão do seu direito de pedir a restituição. Mas isso não pode ser goela abaixo. Aqui no estado de Mato Grosso, esse regime foi colocado, e para não falar que foi 100%, eu vou te falar que em torno de 99% dos contribuintes, todos que eu vi, optaram por esse regime. Justamente por quê? Porque a operacionalização dessa diferença aí, desses ajustes, ela fica meio inviável, né? O cara teria de restituição, ele ia ter que pagar aí um consultor, um contador para fazer um trabalho, um cálculo extra, ele acaba, tá bom, filho, fica elas por elas aí, e a adesão tem sido gigantesca. Na verdade, todos que eu vi, todas as empresas que eu tive contato aqui, que eu fiscalizei, elas são optantes pelo ROT. Aqui a gente não tem essa opção, não, tá? Aqui foi goela abaixo. Foi goela abaixo, eu não te cobro, você não me cobra, e por assim está funcionando aqui dentro do Estado do Espírito Santo. A única hipótese de ter uma opção, optar por ter ou não substituição tributária, no caso de credenciamento, quando mais de 60% das operações são feitas para outra unidade da federação. Diana, agora eu fiquei pensando, aí no Espírito Santo, já que eles não cobram o valor que, se o fato gerador presumido foi maior, eles não estão cobrando a diferença maior, você viu em alguma situação que alguém tenha entrado para pedir a restituição pelo fato gerador ser presumido a menor, e daí quando o fisco se dá conta que ele está pedindo a restituição e ele teria que ter cobrado esse mesmo cliente em algum momento do fato gerador a maior, será que eles fazem lançamento tributário por essa diferença pelo fato de o contribuinte estar pedindo a restituição? Não vi isso, não. Eles simplesmente negam a restituição e não lançam o complemento, né? Perfeito. Tá. Era assim aqui também. Agora, eu fiquei pensando no momento que o contribuinte aciona judicialmente pedindo essa restituição, se não startaria aí uma possibilidade do lançamento da diferença desse pagamento a menor, Nunca né? vi acontecer, não, Letícia, aqui no Estado. Tá. Eu acho que daí nem consegue, de repente não tem nem capacidade fiscalizatória para conseguir fazer esse cruzamento também de informação, né? Sem dúvida. Gente, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui tem o Moto X Limeiro. Aí passa a recolher o ST na venda e não na compra. Passa a recolher o ST na venda e não na compra. O Moto X Limeiro está aí. A gente teria que ver esse decreto, né? Teria que dar uma olhadinha nisso aí. Gente, lembrando, então, quem quiser o material, vocês viram que tem material da professora Diana, tem material do professor André. O que eu vou fazer? Eu vou subir isso no Google Drive, tá? Num link. E quem compartilhar, né, a live aqui, nos marcar, a gente vai mandar o link de acesso ao Google Drive e vai conseguir baixar o material. Mas, né, naquela pegada, fotografar aqui a live e nos marcar. Mesmo quem estiver assistindo depois, não estiver assistindo ao vivo, também, tá? Pode marcar lá e me manda, professora, tá aqui, pode me mandar, tá aqui, eu marquei, me manda no direct lá que eu vou mandar o link para vocês. Por favor, verifica na foto ou no print que fizer da live se a gente está pelo menos com a carinha bonitinha, tá? Por favor. Tá com a boca aberta falando. Gente, não tem condições. Eles adoram me pegar assim, ó. Isso. Não só você. Gente, eu acho assim, depois de 1h30 aqui de aula expositiva, eu acho que sensacional a exposição de vocês dois, porque conseguiram demonstrar 2 pontos importantíssimos do ICMS-ST. Por óbvio, gente, que para quem está assistindo, para quem está começando a trabalhar com o ICMS, principalmente o ST, não tem como a gente esgotar aqui em 1h30 todo o conteúdo, né? Por maior esforço do professor Fantoni e da professora Diana, mesmo trazendo cálculos e demonstrações super detalhadas. Então, assim, quem pegou o final também da aula agora, eu aconselho, vai ficar salvo aqui no canal, eu aconselho que volte, que assista desde o princípio da aula, porque ela está muito detalhada, desde o que é o ST, como é que funciona a substituição tributária, quem é o substituído, quem é o substituto, né? Eles fizeram demonstrações de cálculos aqui no material, demonstrando desde o ICMS próprio até o ICMS-ST, quais são os produtos que têm direito a ST, enfim, né? O que você realmente precisa saber para começar a trabalhar com o ICMS-ST, pois claro, você pode se aprofundar ainda mais, né? A própria professora Diana, o próprio professor Antônio tem cursos sobre isso, então super aconselho que vocês se aprofundem mais ainda sobre isso. E aí, gente, Diana, Fantoni, mais algum ponto a ser colocado? Se é que mais ainda que vocês já falaram, vocês têm mais alguma coisa para complementar? Ou está tranquilo?
Eu estou bem satisfeita, eu acho que foi bem produtivo, já deu para ter uma noção para aquelas pessoas que ainda têm medo da substituição, de que não é um bicho de 7 cabeças desse jeito, dá para a gente entender, acompanhar essa legislação de uma forma bem tranquila, né? Exatamente. O nosso objetivo aqui era realmente tirar o medo da galera, né? Mostrar que é algo palpável. Tem várias regras, mas a tributação é assim, a gente tem várias regrinhas, principalmente se trata de 27 estados, então cada estado deve ter sua MVA diferente, seus ajustes, né, seus procedimentos, e é interessante, mas pelo menos a regra geral, assim, o esqueleto da ST, foi o que a gente passou aqui para vocês, tá? Os conceitos, e isso não vai mudar, com base nos conceitos você vai consultando. Agora, debruçar em cima de regulamentos e portarias, né, protocolos, porque é um assunto vasto, né, ainda mais as empresas, até estava alguém comentando ali sobre o centro de distribuições, as empresas que fazem a operação para todos os estados, para vários estados do Brasil, fico imaginando uma Americanas.com, um submarino desses, essas empresas têm 27 inscrições estaduais. Né? Então, é algo que realmente né, o setor fiscal dessas grandes empresas devem estar trabalhando a todo vapor. Mas é recompensante, é gostoso, é legal e fica aí à disposição. Caso vão surgindo dúvidas aí, a gente está aí para bater papo. E fazer outras lives também. É que tem gente que vai se ausentar do Brasil por um tempo, né? Os meros mortais ficam. Mas quando as pessoas voltarem do exterior, a gente pode fazer outros bate-papos também, né? Mas eu posso sentar lá na Itália, né? Lá em Roma, comendo uma pizza, a gente pode pensar, eu posso pesquisar lá se lá tem SMS-ST. Será que tem na pizza de lá? Ou na cerveja? Aí, dever de casa. Traz essa informação para a gente. Dever de casa, exatamente. Eu já disse que eu sou pequenininha, cabe numa mala, tá? Fechado. Gente, então só tenho a agradecer, né, a Diana mais uma vez, Fantoni, vocês são maravilhosos, sensacionais, e pela bondade de vocês, né, de abrir na agenda de vocês aí um espacinho para vir aqui conversar com a gente, dar esse monte de conteúdo para essa galera que tenho certeza que aprendeu. Quero agradecer a todo mundo que está aqui presente, assistindo a aula ao vivo, e quem não assistiu ao vivo, depois vai ficar salvo aqui também, pode assistir novamente, como eu já tinha mencionado. Então, Diana, Fantoni, para vocês, muito obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Galera, brigadão, uma boa semana para todo mundo. Fantoni, Diana, a palavra de vocês. Obrigada, Letícia, pela oportunidade, André, por dividir esse conhecimento aí tão vasto da legislação de ICMS, sou sua fã, tá? E estamos aí. Se precisar falar de ICMS de novo no canal, Letícia, estou à disposição, tá? Teremos, pode deixar, que agora nós viciamos. Agora nós estamos viciados aqui, a galera também. Então, e esse trio está ficando bonito nessas artes aí, você viu, né? Tem gente falando que está igual o show da Anitta. Graças a Vini Schroeder, né? Você sabe que o artista é ele, né? Assim, a gente já não é de se jogar fora, mas com a mão do Vini, cara, pelo amor de Deus. Demais. Talvez até como proteção de tela aqui já. Mas, meninos, é um prazer, é sempre meu também. Eu sempre gosto desses bate-papos, de aprender e trocar ideia com vocês. É sempre bom ouvir a opinião dos vários lados, né? Se é que existe lados, a gente brinca esse negócio de lado, mas aqui está todo mundo em prol do conhecimento, em prol da ajuda mútua. Mas é interessante as pessoas terem a visão da parte do contencioso, da parte consultiva, da parte da fiscalização. A gente sempre sai ganhando muito, todo mundo com isso. Tá? E eu, como falo para vocês, a cada live dessa eu saio pelo menos um pouquinho mais bonito de estar na presença de vocês. Eu passei até perfume hoje, e aí depois eu lembrei que era online a aula, mas gastei perfume à toa. Mas tá bom, faz parte, valeu a pena. Vai dormir cheirosinho, pelo menos, fica tranquilo. Então tá bom, gente, obrigada mesmo. Um beijo para vocês. Galera, um beijo, boa semana, que seja muito produtiva, né? Fiquem com Deus. Beijo, fomos, galera. Fomos. Beijo. Beijo, tchau, tchau.